Aleluia! Bom dia! Tá tudo bem por aí? Tá todo mundo acordado, né? Vamos lá, né? Que benção, né? Vamos aí continuar aprendendo mais um pouco, né? Nós vamos aprender hoje aí sobre Hebreus 9, né? Vocês estão acompanhando, estão fazendo o devocional bonitinho aí? Tá legal, não tá? Olha, eu estimulo você. Já está quase pronto o devocional da segunda temporada. A segunda temporada vai ser o livro de Tiago. Olha aí que benção, hein? A Evelyn mandou mensagem ali, disse que está ficando maravilhoso. Falei, capricha aí, né? Depois eu vou passar uma lista, quem quiser, vai ser em agosto. Nós vamos começar então a segunda temporada aí com o livro de Tiago. Nós vamos aprender um pouco mais profundamente no livro de Tiago. Mas por enquanto nós estamos aqui no nosso devocional, fazendo aí o Hebreus, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém, meus irmãos? Os adolescentes e jovens vão sair com o tio Daniel. Vão lá aprender com o tio Daniel. As crianças com a Sandra Zanin. Né? Se tiver alguma criança presente, vai sair com a professora Sandra Zanin. E os demais vão ficar aqui, tá bom? Ah lá, nós temos o nosso pequeno ali. Se você quiser deixar já a sua Bíblia aberta em Hebreus 9, tá? Hebreus 9. Aí. Nós vamos juntar o tema 11 e o tema 12, hoje, tá? Nós vamos ter a aula dupla, mas como é do mesmo capítulo, não vai ser difícil da gente entender, tá bom? Porque domingo que vem nós não teremos a escola bíblica nesse formato. Domingo que vem é Páscoa, e nós teremos de manhã, às 7 horas da manhã, então nós teremos uma ministração, a pastora Miriam vai trazer uma palavra a respeito da Páscoa, e depois nós vamos ter aquele nosso tradicional café da manhã bem gostoso, tá? Então, semana que vem, o culto, a nossa escola bíblica vai começar às 7 horas da manhã, tá? Não vai ser uma aula nesse formato. Nós teremos uma ministração a respeito da Páscoa e depois teremos o café da manhã, tudo bem? Então, semana que vem, às 7 horas da manhã, é o nosso encontro aqui, um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho mais cedo. Então, hoje nós vamos juntar as duas aulas, tá bom? Então, vamos lá, estamos mergulhando aí na palavra para aprender um pouco mais. E eu quero que o Marcelo ou o Mike já passem para o próximo, fazendo um favor. Irmãos, antes da gente entrar aqui direto, para que a gente possa entender um pouco melhor, na verdade, a palavra aliança ou testamento, ao ser traduzida, como ela de fato ela significa, aliança significa testamento, pacto ou aliança. Então, a palavra em hebraico, ela tem esses três significados: pacto, aliança e testamento, certo? Então, a palavra, no contexto geral da Bíblia, o significado dela é aliança ou pacto. E não é testamento, assim, deixar uma herança, um testamento assim. Tudo bem até aí ou não? Então, a palavra, embora ela tenha esses três significados, na grande maioria da palavra de Deus na Bíblia, quando se fala testamento, não está falando de testamento de herança, está falando de pacto. É um testamento, assim, um pacto que Deus fez com o homem. É uma aliança que Deus fez com o homem. Uma das únicas vezes que vai significar testamento de herança vai ser aqui em Hebreus 9,16, onde o autor vai falar que o testador morreu, por isso nós temos nele uma herança, que o testador é Jesus, que é o que fez o testamento. Então, nesse sentido aqui em Hebreus 9,16, Vanessa, significa testamento de herança. Mas quando a gente fala, né, Deus fez uma aliança, a palavra é a mesma lá, só que no sentido de pacto, entendeu?
Aí, essa parte fica clara ou não? Então, a única parte no livro da Bíblia que vai significar, Joana, que essa aliança de Deus como testamento de herança é aqui em Hebreus 9,16. Tá? Então, eu precisava trazer isso claro, para que ao ler a gente entenda o que está falando. Embora a palavra seja a mesma, mas o significado é diferente. É igual nós temos o Novo e o Antigo Testamento. Isso, exatamente. Aí, é o próximo aqui, ó, vamos lá. Por isso, assim, na verdade, agora isso daqui assim, é só uma explicação, mas não estou querendo mudar nada, tá? Deveria ser chamado, não Novo Testamento e Velho Testamento, no português, por conta da nossa tradução que é mais rasa. Você entende? A nossa tradução no português, ela é mais rasa. O correto seria Antiga Aliança e a Nova Aliança, no sentido do que o autor estava querendo falar. Quando ele fala o Velho Testamento, ele não está falando do testamento de herança, está falando do testamento de pacto. Então, seria o Velho Pacto e o Novo Pacto. Então, a palavra que melhor se encaixaria aí seria a Antiga Aliança, no sentido de pacto, e a Nova Aliança, no sentido de pacto. Mas, quando ela foi sendo traduzida, a pessoa que colocou ali Novo Testamento e Velho Testamento, e aí ficou, né? Mas, e até os dias de hoje, é assim que é dividido a nossa Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, que fique claro, esse testamento significa o Velho Pacto e o Novo Pacto, a Velha Aliança e a Nova Aliança. Tudo bem até aí ou não? É só um termo, é só para a gente deixar bem claro na nossa cabeça o que a Bíblia está falando. Deus fez uma nova aliança com o homem, fez um novo pacto com o homem, tá bom? Esclarecido esse ponto? Vamos para o próximo, então. Então, Hebreus 9 é o que nós vamos estudar hoje. Pode ir para o próximo, Mike. Nós vamos juntar aí o tema 11 e o tema 12. No tema 11, Jesus é superior às tradições impostas pelos homens. Lembra, só para a gente ter, assim, nos achar dentro de Hebreus, ele está falando com pessoas, com os hebreus, que estavam querendo voltar para a velha prática, tá? Então, ele está ali combatendo as tradições, né? Quantas coisas que a gente não faz por tradição, né? Até semana passada eu falei que, às vezes, quando eu passo em frente da igreja, hoje não mais, mas no começo, né? Eu passava em frente de uma igreja, eu já fazia por tradição, né? Até em frente do cemitério, né? Não é assim? E até uma expressão que nós usamos, a gente fala assim, vixe. A gente sabe o que significa esse vixe, né? É uma tradução, se a gente for pôr no pé da letra, é vixe Maria. Na verdade, Virgem Maria, né? Então, a gente faz muita coisa por tradição. Você imagina nós, que não éramos do judaísmo, ainda fazemos coisa por tradição, imagina eles. O judaísmo é uma religião fincada mesmo. O menino aprendia a ler na Torá. Você imagina o quanto que inculcava essa palavra na vida das pessoas. E fazer essa mudança era algo difícil mesmo. Ah lá, a Joana quer falar. Só um minutinho, fala no microfone, que aí a gente ouve melhor. Era lá. Quando nós falamos nossa também, nós estamos falando... Nossa Senhora, exatamente. Você vê, então, você imagina, nós somos tudo firme com Jesus, apaixonados por Jesus, ainda trazemos alguns comportamentos esquisitos, né? Imagina que dirá esse povo judeu, né? Que era uma coisa assim, era a vida deles, era o tabernáculo, a vida deles era aquela, tudo, esse povo foi criado em torno de Deus, entendeu? Então, isso era algo muito forte para mudar mesmo. Então, assim, o autor de Hebreus, nesse capítulo, aqui no capítulo 9, principalmente ali do 1 até o 11, mais ou menos, ele vai trabalhar que Jesus é superior às tradições, tipo, abre mão dessas tradições, que essas tradições não te levou a nada, essas tradições não tinham poder de perdão, essa tradição não te levava lá no Santo dos Santos, essa tradição não te levava a uma vida com Deus, uma vida pessoal com Deus. É isso que o livro de Hebreus vai estar falando do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Está levando aquelas pessoas, então serve para nós hoje também, né? Vamos abrir mão de algumas tradições que nós temos aí, né? Para a gente ter uma vida verdadeira e plena lá no Santo dos Santos.
Eu acho muito bonito o pessoal que vai orar no monte. É uma bênção. Mas eu já ouvi muitas pessoas que acham que a bênção só está quando vai orar ali no monte. Tem muita coisa hoje. É uma tradição, né? E o pessoal vai orar aqui no monte, em Bauru, né? E a gente ouve, então, lá no monte Deus fala com a gente. Fala, mas como assim? Ele não fala em outro lugar, né? Deus fala em todo o Em tempo. todo o tempo. com A gente não né? pode assim, mudar. Assim, é uma coisa que a gente precisa aprender aqui. Olha, tudo aquilo que acrescenta alguma coisa naquilo que nós já recebemos de Deus é heresia. Então, Jesus não pode acrescentar nada. Né? O sacrifício de Jesus foi suficiente, ele nos colocou no Santo dos Santos, na presença do Pai. Seja no monte, seja no seu quarto, seja lá na loja, seja no seu carro, nós temos acesso ao Pai. Pode ser que você tenha experiências mais profundas, que todo aquele ambiente trabalhe para que você, né, tenha uma experiência maior lá no monte, mas a gente não pode endeusar o monte. Né? Assim, o monte é só um lugar como aqui. Esse daqui é só um prédio. O que está santificando esse prédio é a nossa presença aqui. Quando nós nos reunimos com a igreja, esse lugar virou santo, porque Deus habita em nós, então esse lugar, mas na hora que a gente sai aqui é só um prédio. Eu não tinha esse entendimento também antes. Eu achava, quando eu queria falar com Deus, eu falei isso na aula passada, eu ia procurar uma igreja, porque eu achava que Deus ia me ouvir lá na igreja, entendeu? Então hoje eu entendo que o Senhor fala comigo em casa, no carro, onde eu estiver, a presença de Deus está em mim, né? Então isso é legal, essa colocação, Marina. Então a gente precisa quebrar essas tradições. E aqui o povo então estava resistente, falando, nossa, eu estou sentindo falta de pegar o animalzinho e levar lá para o sacerdote sacrificar. Será que Jesus está lá mesmo, né, intercedendo por mim? Será que ele está lá mediando mesmo por mim? Então eles estavam confusos, porque eles estavam sofrendo uma pressão, estava vindo um tempo de tribulação sobre a vida deles. Então eles começaram a questionar, dona Cidinha, será que esse Jesus está mesmo lá diante do Pai? Será que não é melhor a gente, vamos dar uma forcinha para Deus, vamos sacrificar aqui? Porque eles faltavam entendimento do que acontecia. Então o escritor de Hebreus, aqui do 9 ao 11, ele vai explicar, e eu também vou aqui desenrolar já, o que era essa primeira aliança, o que era esse primeiro pacto, como que ele aconteceu. Tudo bem até aí ou não? Já o segundo tema, então, na hora que ele fala, olha, para de fazer isso, as tradições não são maiores que Jesus, Jesus está acima das tradições. Aí ele pega e vai levar aqui, no mesmo capítulo, e aí ele vai explicar, então, qual foi o sacrifício que Jesus fez, que fez com que o sacrifício dele fosse maior do que as tradições, que aí vai do versículo 11 até o 28, tá bom? Então, esse tema que nós vamos estudar por 2 semanas, aí, que é o tema 11 e o tema 12, um tem a ver com o outro, então por isso que essa aula não vai ter nenhuma dificuldade de a gente entender, porque o primeiro vai pontuar o papel da velha aliança, e assim, o quanto ela não resolvia de fato, como ela era algo provisório, e aí mostra o sacrifício de Jesus, o porquê que o sacrifício de Jesus foi superior, e aí para que eles pudessem entender de uma vez por todas e parassem de querer voltar para aquela velha tradição, né? É algo que às vezes nós também somos tentados a voltar, né? Eu tenho alguns amigos que voltaram para trás, voltaram a praticar a religião anterior que eles tinham. É triste isso, né? A gente vê que o entendimento deles não alcançou a obra de Jesus, não teve esse privilégio que nós estamos tendo aqui, de entender esse capítulo 9, porque nesse capítulo 9, além de falar com aquele povo, lá está falando com a gente, nos explicando, assim, nos ensinando por que hoje nós podemos confiar no sacrifício de Jesus, nesse novo lugar que ele nos colocou, né? Porque lá em Efésios fala que hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais, a gente precisa crer nisso daí, mas o que fez com que eu assentasse ali? Né? Onde que isso se processou? E é isso que esse capítulo vai orientar a gente. Então, esse capítulo ele é lindo, porque ele tira assim, qualquer dúvida que você possa ter, enquanto a tradição, as velhas práticas, assim, você abraça o novo com gosto, você entende? Você abraça a nova aliança com gosto, fala, não, meu irmão, eu entendi que a obra foi completa. Quando Jesus falou lá, tetelestai, está consumado, ali fica claro, através desse estudo aqui do capítulo 9, de que de fato a obra foi consumada, tá bom? Vamos lá então um pouquinho, mais uma, Mike. O autor argumenta nesse capítulo que Jesus proveu para nós a bênção
do acesso direto a Deus, a mais cobiçada de todas as bênçãos. Você imagina, o sumo sacerdote era a pessoa mais privilegiada de todo aquele acampamento do povo judeu. Né? Ele era, primeiro, assim, ele já foi privilegiado de ser da tribo de Arão, né? Da tribo levítica ali, descendente de Arão, da tribo de Levi, aliás. Né? E aí, entre todos aqueles sacerdotes que prestavam culto no lugar santo, ele foi escolhido por Deus para ir lá na presença de Deus. Você imagina, eram mais de 2 milhões de pessoas, uma pessoa só tinha esse privilégio. Né? Então, era uma posição, Rose, que era desejada pelas pessoas. Né? E eu espero que seja desejada por você também. Né? Eu amo quando eu ajoelho na minha casa, falo, Deus, aqui é o lugar que eu mais gosto de ficar, de joelho na tua presença. Hoje nós temos acesso aos Santos dos Santos, não é lindo isso? Então, o autor aqui vai argumentar com aquele povo, Maria, a obra que Jesus fez, ele deu para vocês aquilo que vocês viam só o sacerdote fazendo. Entre 2 milhões de pessoas, só um fazia. Agora, hoje, através da obra que Jesus fez, todos nós temos acesso lá no lugar que é o Santo dos Santos, na presença de Deus. Então, é isso que o autor vai trabalhar nesse capítulo. Próximo. No versículo do 1 ao 10, tá? Que é essa primeira parte ainda, que é o nosso primeiro tema. Os leitores são lembrados que no primeiro santuário, os seus regulamentos de adoração, as pessoas não tinham acesso. Você entendeu? Assim, as pessoas não tinham acesso, embora eles fizessem lá. Pega o animalzinho, levava até a porta ali, né, do tabernáculo, dava lá para a pessoa que ia fazer o sacrifício, a pessoa ia lá, fazia o sacrifício, tudo aquilo lá, mas ele mesmo, o que levou o animal, ele não tinha acesso. É como que se vocês viessem aqui e ficassem só nós pastores aqui dentro, e vocês tivessem que parar lá na porta. Não é horrível isso, né? Meu Deus do céu, já pensou se você tivesse que vir aqui prestar culto e ficar lá na calçada? A gente falava, vocês não podem entrar. Né? Então, era isso que o escritor de Hebreus estava abrindo os olhos daquele povo. Antes, vocês tinham que ficar lá na calçada, lá do lado de fora, e hoje, através do sacrifício de Jesus, ele abriu um novo caminho e te dá acesso lá. Então, ele começa a mostrar o quanto esse ritual foi, assim, não resolvia o problema de entrar na presença de Deus. Por favor, pastor José. Aqui no capítulo 9 está escrito, eu não consegui encontrar agora, não sei porquê. Fala que para que se estabelecesse o novo, para que se estabelecesse a nova aliança, era necessário remover o primeiro. Exatamente. Era necessário remover o Antigo Testamento, o anterior para estabelecer o novo. Né, que veio pelo sangue de Jesus. Que fala que o sangue de Jesus é o nosso novo e vivo caminho, no qual nós podemos adentrar nós mesmos, né? Nesse santuário, nesse santo dos santos, e aonde Jesus entrou, e Hebreus também vai falar, nós vamos passar por essa parte, que Jesus entrou não com o sangue de um animal, mas com o próprio sangue. Aleluia. Né, para oferecer, né, o perdão para nós, pelos nossos pecados. Ele mesmo foi diante do Pai, com o sangue dele. Aleluia, aleluia, que lindo que é isso, né? Esse capítulo 9, ele é maravilhoso, né? Então, é como assim, eu vou fazer um novo acordo com você, Mauro. Esse novo acordo que eu faço com você, o que acontece com o velho acordo que nós tínhamos? Parou de existir. Você entendeu? É isso que o pastor João estava falando, que é o que é ilustrado aqui no capítulo 9, tá bom? Então, ele abre os olhos, então, do povo hebreu, que eles estavam ficando de fora, mas que agora no novo pacto eles entrariam. Então fala, olha como era assim, era tudo muito bonito. O lugar lá era de ouro. E aí, lá tinha todo um ritual, né, que assim, aquietava o coração das pessoas. Porque quando a gente erra, o nosso coração fica aflito. Né? Então eu imagino que havia o anseio deles de receber o perdão. Né? Então, assim, quando eles faziam todo aquele ritual, acalmava a consciência deles, acalmava o coração deles, dava aquela aquietada. Então, eles estavam sentindo falta dessa coisa materializada.
Mas eles não entendiam que tudo aquilo, Daiane, era uma simbologia do que ocorria. Aquele tabernáculo era o tabernáculo terreno. Aquele tabernáculo era temporário. Ele era até nem era de alicerce, ele era removível, já mostrando o movimento que ele tinha, que ele era passageiro, que aquilo ali também não resolvia, porque não dava acesso ao Pai. Então ele começa, nesses versículos do 1 ao 10, mostrar isso daí. Pode ir para o próximo, por favor. Aí, o próximo, Maicon, aí, então aqui eu vou mostrar para vocês como era um tabernáculo, o que ele vai mostrar ali no livro de, desculpa, mas eu ganhei uma arminha nova, olha que linda, quinta-feira eu ganhei essa daqui, cadê, pera lá, só faltava falhar agora, né, desculpa, agora eu vou ficar brincando aqui, amei meu brinquedo novo, então vamos lá, então o povo aqui, vinha aqui por fora, trazia o animal, tinha aquela fila, imagina a fila que não era uma fila com um monte de animal berrando aqui, né? Só que essa caminhada aqui também tinha um propósito, porque enquanto o pessoal estava lá na fila, irmã Dada, ele estava ali com o animal, e ele estava pensando o que estava ali fazendo, né? O que trouxe ele ali, né? Então era um momento de reflexão também do povo, né? Enquanto ele esperava a vez dele para chegar, ele tinha que ficar segurando, domando aquele animal, e falando, mas que encrenca, por que eu fui fazer aquilo, né? Olha onde eu estou agora eu estou tendo que vir trazer o animal aqui. Nossa, prometo, Senhor, nunca mais fazer isso, né? As promessas, né? Nossa, esse ano eu nunca mais faço isso, daqui a pouco você está fazendo de novo, né? E ali fazia eles pensarem nisso daí. E a exposição, todo mundo via, nossa, você viu a Alessandra, ela estava lá com o animalzinho, o que será que ela fez, hein? Imagina, o povo é fofoqueiro desde sempre, não é uma coisa de hoje, né? Então, se alguém via, o Jefferson, não é meu, ele não é pastor, ele está lá com o animal, o que ele aprontou, né? Era uma exposição, você entende assim que era tudo isso daí? Então, esse era o caminho que as pessoas percorriam, aí vinha, deixava o animal aqui, a pessoa pegava e entrava aqui no altar do holocausto, aqui ele era sacrificado, o sangue dele era derramado, aí o sacerdote vinha aqui, se limpava, né, na bacia de bronze, e aí aqui entrava, e olha que interessante isso daqui, olha, toda a adoração, aqui também serve para a gente corrigir aqui, né, a gente acha que a adoração é música, não é isso? Né, o momento de adoração do culto é o louvor, gente, vocês estão totalmente enganados, eu também já estive muito enganado, que bom que a gente estuda para a gente aprender, né, eu também não sabia isso, eu aprendi estudando, né, na verdade, sabe qual era o papel deles aqui, dos sacerdotes? Eles ficavam aqui em adoração. E sabe o que era adoração aqui? Trabalhando. Então, adorar é trabalhar. Ou seja, como diácono, cantando, pregando, limpando, aí na mesa, lá em cima. Você entendeu? Adorar significa trabalhar. Os sacerdotes, não o sumo sacerdote, mas os outros sacerdotes, eles ficavam aqui no lugar santo, trabalhando, mantendo os pães em dia, porque uma vez por semana tinha que trocar esses pães, o candelabro aceso, não podia deixar apagar essa lâmpada, né? Trazia então os incensos aqui, que eram as orações, certo? Então, aqui era um lugar de adoração. A adoração significa trabalho, é onde os sacerdotes trabalham. Quem são os sacerdotes hoje? Que lá, 2 Pedro lá, nós somos sacerdotes, reis, né? Vós sois nação santa, sacerdócio real, e hoje qual que é a nossa adoração? Trabalhar no reino de Deus, seja evangelizando, seja pregando, seja limpando, seja cuidando, fazendo o que Deus te mandar você fazer, faça, que isso é uma maneira de você adorar ao Senhor, e se der, você canta, se você puder fazer tudo isso cantando, melhor ainda, você entende? Então louvar não é adoração, é uma expressão de amor, mas a adoração é ir lá cantar, é o ato, você está entendendo? É a ação em si. E aí aqui então, é o lugar santo, tinha uma cortina aqui, e só entrava aqui o sumo sacerdote. Tá? Então, só que o povo mesmo, que o autor de Hebreus está falando, eles ficavam para o lado de fora. Eles falavam, olha, por tudo isso daqui não resolvia o anseio do homem de ter uma vida com o Pai. Você entendeu ou não? Então ele vai mostrando isso daqui. Pode ir para o próximo, Mike. Essa imagem é uma imagem mais lateral para vocês entenderem. Então esse daqui é o véu.
que separava o lugar santo do santíssimo lugar. Então, aqui que se dava a adoração. Você entendeu? E esse véu aqui não permitia que eles tivessem acesso. Então, o que tinha por trás desse véu, né, que não podia ter acesso? Era a presença de Deus. Meu irmão, o que mais que a nossa igreja quer? Hoje eu ajoelhei aqui e falei, Senhor, esse templo é lindo, essas cadeiras são ótimas, esse ar é uma delícia, mas se a sua presença não estiver aqui, não adianta nada. Não é verdade, irmã Cidinha? A irmã Cidinha, ela acorda cedinho, ela sai lá da casa dela a pé, né? Com 60 anos, né, dona Cidinha? Ô, benção, 8,5, olha que coisa linda, com 8,5. Ela não é que nem eu, não, ela fala a verdade, a idade dela, né? Com 8,5 ela vem para quê? Buscando o quê? A presença de Deus. Você entende? Você acordou hoje aqui buscando o quê aqui? Então, era o alvo que todas as pessoas deveriam, né, assim, almejar. A presença de Deus. Então, aqui tinha, então, pode ir para o próximo, Mike. A gente vai ter aqui, então, aqui era o lugar, então, o santo lugar, é um lugar, você pode ver, o pessoal ficava trabalhando. Sabe igual os diáconos ficam correndo para lá e para cá? É um lá o Tiba está lá na porta, não está? Lá na garagem, ele está adorando lá, ele ali. Mas você estava adorando agora há pouco ali, servindo ao Senhor. Você entende como é lindo? O Jorge, né, está ali, o outro Jorge. Então, o que é isso? É aqui, ó, no trabalho da obra de Deus, né? E o legal é que aqui nesse lugar, assim, embora o autor de Hebreus falou, olha, eu não vou investir tempo agora explicando os objetos, porque não é esse o objetivo. Mas aqui tudo apontava para Jesus. O candelabro tinha que manter a chama acesa, Jesus, o luz do mundo. Né? Os pães tinham que ser trocados uma vez por semana, simbolizando o alimento do Pai. Jesus, o pão da vida. Então, meu irmão, esse tabernáculo inteiro já simbolizava a presença de Jesus. Só que, embora ele fosse assim de ouro, olha que coisa linda. Sabe o que tinha lá dentro? Então, pode ir para o próximo, Mike. Aqui nesse santo lugar, então, entrava só o sumo sacerdote. Já ali, observe bem essa daqui, ó. Então, ele entrava e entregava, então, as orações dos justos, derramava o sangue do animal aqui, e aí ele voltava. Então, as pessoas todas que fizeram aquele sacrifício todo, elas ficavam aguardando, então, a volta do sumo sacerdote. Não, ele saiu, ufa, Deus aceitou o nosso sacrifício, né? Porque ele poderia não sair. O sacrifício dele, se ele não tivesse em ordem, poderia ser rejeitado. Então, quando ele saía, Vanessa, havia uma alegria das pessoas, ufa, porque você levou lá o sacrifício, você quer que seja aceito. Então, na hora que ele voltava, falava, ó, pessoal, deu tudo certo, pode ir para casa agora, deu tudo certo. Ó, vai lá, pode que fica tranquila, que esse pecado até coberto. Entendeu o que acontecia ou não? Então havia essa expectativa. O que tinha dentro da arca? O próximo, Mike. Só uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos, onde estava o trono de Deus, e apenas uma vez por ano. Próximo. Dentro da arca tinha, então, esse vaso aqui, que era um vaso de ouro, olha que chique, um vaso de ouro com maná, que Deus tinha dado lá no deserto, as tábuas da lei e a vara de Arão, que floresceu, assim, confirmando que ele era o sacerdote, né, da linha sacerdotal, que começaram a colocar em dúvida. Era isso que tinha lá dentro. Próximo, Mike. O problema era que os sacrifícios oferecidos naquele tabernáculo não podiam purificar a consciência do adorador. O que é a consciência, hein? Então, olha que interessante. Aqui, então, nós estamos chegando ali no capítulo 10, no versículo 10, mais ou menos, tá? Então, do 1 ao 10, ele mostra todo esse ritual, e aí ele fala, ó, só que tem um problema. Todo esse ritual, ele mudava por fora, mas não mudava por dentro. Entendeu ou não? Porque tudo aquilo ali era uma aparência daquilo que é o real. O que é o tabernáculo real estava onde? No céu. Entendeu ou não? A começar do tabernáculo, Daiana, o tabernáculo era uma cópia daquilo que era o verdadeiro tabernáculo. Você entendeu ou não? Então, tudo isso daí, ele não transformava as pessoas. Viu, seu Jamil? Ele não transformava. Era um ritual muito legal, muito bonito, mas não havia transformação, ele resolvia por fora, na aparência, mas não tinha a transformação interna das pessoas. Entende como é profundo isso daí? Então, por isso, Mauro, a primeira aliança, ela não executou o problema do homem. Quem aqui sabe qual foi o problema do homem? Onde começou o problema do homem?
Quem sabe aqui? Por que tem todo esse ritual aí de sangue? Onde começou, Cidinha? Hã? Na desobediência. E onde foi a primeira desobediência? Lá no Éden. Então, todo esse ritual, Mauro, era para resolver aquele primeiro problema. E eu te pergunto, resolveu? Não resolveu. Sabe por que não resolveu? Agora, isso daqui, graças ao Daniel, hoje, 6:30 da manhã, ele me mandou um texto lá que ilustrou de uma forma linda essa parte aqui que eu vou falar. Então, lá em Gênesis, o que acontece? Adão e Eva, eles pecam, certo? E o pecado, segundo Isaías 59, o que ele faz? Separação, certo? Então, naquele momento que Adão e Eva pecam, eles se separam de Deus, certo? Mas Deus provê para ele algo. Ali começou o sacrifício de animal, ali ele se resolve com folhas, e as folhas não era suficiente, Deus cobre eles com pele de animal, certo? Mas para que tivesse essa pele de animal sobre eles, precisou matar o animal. Só que o animal, ele não resolveu o problema do pecado, ele fez uma expiação, e a expiação significa cobrir. Ele só cobriu o pecado. Por isso que então, o primeiro sacrifício foi feito por Deus lá no Éden. Ele sacrifica um animal, derrama sangue, cobre o homem, para que Deus não veja o pecado, mas não tira o pecado. Você entende a diferença, não? Para tirar o pecado, a ver se você entende isso, que legal. Para tirar o pecado, Val, tinha que Adão morrer, tinha que ser o próprio Adão morrer, mas o sangue dele estava contaminado, não resolveria, porque tinha que ser um sangue sem pecado. Olha que coisa, que situação que o homem se enfiou. Você entendeu? Então, no tabernáculo, aí, quando vem Moisés, ele estabelece as leis, aí legaliza esse ato que Deus fez lá no Éden. Então, é transformado em lei aquele ato de Deus. Então, para cobrir o homem do pecado e para que Deus não veja o pecado, vai sacrificar-se um animal. Mas isso era algo provisório, porque desde a fundação do mundo, o Cordeiro está preparado para resolver, então, o problema causado lá no Éden. Entende? O que o sangue de animal não resolvia? E nem que matasse Adão também não resolveria, porque o sangue dele estava contaminado com o pecado. Então, nós estávamos numa situação que não tinha saída, e por isso que o pecado nos atinge, porque está no sangue. A gente passa essa coisa hereditária pelo sangue, porque o sangue é vida. Você está entendendo ou não? Então, tudo aquilo que foi feito, ela não resolvia, ele só encobriria. Então, por isso que a gente termina aqui falando assim, olha, todo esse ritual, lindo, bacana, tinha lá o seu fundamento, mas ele não purificava a consciência, não mudava o homem de dentro para fora, só mudava o exterior. Tudo bem até aí ou não? Então, agora aqui nós vamos começar a explicar, então, o sacrifício de Jesus, do 12 ao 28, tá bom? Vamos lá, o próximo. Aí nós vamos, então, para o tabernáculo celestial, né? Nós já vimos na aula anterior que o Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pertence a uma ordem superior. E onde que ele presta culto? No tabernáculo feito por mão de homens? Não. Ele exerce o seu trabalho onde? Lá no tabernáculo celestial. Então, o que aconteceu lá? Próximo, Mike. O Novo Testamento, olha que lindo, né? O novo pacto, a nova aliança, apresentam duas bênçãos para o crente, a redenção e a herança. Olha que coisa linda, a herança mesmo aqui agora, tá? A redenção, por quê? No Novo Testamento, na nova aliança, de fato, foi resolvido o problema causado por Adão e por Eva. Né? E a gente vai entender o porquê que foi resolvido. O sangue de animal não resolvia. No novo pacto foi derramado um novo sangue, e esse sangue resolveu. Por que esse sangue resolveu? Porque esse sangue era sem pecado. E além de ser sem pecado, não era de animal, era de um ser humano, tinha que ser da mesma espécie. Agora você entende por que Deus precisou se fazer homem? Porque se ele não se faz homem, Val, ele não consegue assim, resolver o problema do pecado, tinha que ser um homem. Entendeu? Porque o animal, ele tomava o nosso lugar. Você entendeu? E o sangue que ele derramava não era o mesmo sangue nosso, era um sangue animal, não era um sangue humano.
Então, para resolver o problema, Maria tinha que ser o mesmo sangue, a mesma natureza, tinha que ser um sangue de um homem. E aí que a Bíblia fala que Deus olhava e não achava um justo sequer para fazer isso. Você entende que legal que é isso? Nenhum de nós teríamos condições de fazer isso. Por isso que Deus precisou encarnar de uma forma maravilhosa, fruto do Espírito Santo, sem contato do homem, sem contato da mulher. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele é fruto do Espírito Santo. Então, o sangue dele está sem marca do pecado e passou por essa vida como homem, não pecou, então ele estava apto, pronto para morrer, para justificar lá o primeiro homem que não estava apto para morrer. Não adiantava matar Adão, porque o sangue dele estava contaminado. Veio um homem que o sangue dele não estava contaminado. Esse nome chama-se Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus. E Maria também, né, ela não teve nenhuma relação íntima com homem nenhum. Isso. Por isso também ela era pura e santa, né? Vamos Isso, dizer. santa, exatamente. Era gerada. uma mulher separada, aleluia. E aí a Bíblia nos fala que ela não conheceu o homem até que Jesus nascesse. Então tem uma preposição aí que gera uma confusão, né? Que o pessoal fala que ela morreu virgem, que ela não teve mais filhos, mas não se colocaria uma preposição se não fosse necessário, né? Então ela não conheceu o homem até. Então essa preposição determina um tempo. Significa que depois disso ela teve uma vida normal de marido e mulher com José. Tudo bem ou não? Próximo, Mike. Aqui, os versos do 15 ao 23 afirmam que esse sacrifício cumpriu dois propósitos: nos redimir da transgressão cometida sobre a primeira aliança e inaugurar a nova aliança com o seu novo santuário, o celestial. Por isso que não existe mais a necessidade daquele tabernáculo da velha aliança. Aquele tabernáculo, hoje, porque poderia, vamos fazer uma nova aliança e continuou usando aquele tabernáculo. Por quê? Hoje o nosso mediador, ele está no tabernáculo verdadeiro, no tabernáculo celestial. Então inaugurou um novo tempo. Um tempo onde nós tivemos o nosso pecado original resolvido, e hoje o nosso mediador que resolveu para nós, ele não está em tabernáculos humanos, ele está num tabernáculo celestial. Por isso descarta-se a ideia de um lugar sagrado. Hoje, quem que é o templo da presença de Deus? Cada um de nós. Olha que privilégio. Maria, você já imaginou isso? Que aquele que só um tinha acesso, hoje ele habita em nós. Meu irmão, eu fico maravilhado quando vem essa verdade sobre mim. Eu falo, Deus, como pode? Né, eu sinto ele aqui, você sente também? Né, a presença dele é forte. Eu falo, meu Deus, como pode isso? Né, que mudança de pacto, que pacto superior. Meu Deus, além de ter acesso, ele ainda habita em mim, Joana. Aí você já vê que pacto superior. Aí é o plano inicial, é o plano original de Deus. O plano de Deus lá que ele tinha com Adão e Eva no começo era esse, dessa comunhão que ele tem com a Hélida. Que a Hélida acorda, o Senhor fala, oi Hélida, bom dia, eu estou aqui. Como ele fazia com Adão e Eva, oi Adão, cheguei. Adão falou, Senhor, estava te esperando. Não é gostoso isso? É essa comunhão. Então foi restaurado o plano original. Então isso é resultado da nova aliança, do novo pacto. E nós precisamos firmar nosso pé nesse novo pacto. E era isso que o autor de Hebreus estava falando. Gente, eu acho que não foi Paulo que escreveu Hebreus, tá? Quanto mais eu leio, eu tenho certeza que não foi Paulo. Mas é o hábito da gente falar que é ele, né? Mas não foi Paulo, tenho quase certeza. Só não posso falar 99 porque eu não tenho a prova final. Mas assim, tudo indica que não é ele. O vocabulário, a maneira que ele lida com as coisas é muito diferente de Paulo. Então, assim, o autor de Hebreus está falando assim, para de graça. Para de querer ficar voltando para lá, para o ritual. Para. Gente, e a gente tem uma tendência de voltar ao ritual. Eu não sei, quando a nossa igreja era ali na Ezequiel, tinha o culto de terça-feira à tarde, né? Esse culto já desde sempre existiu, né? A tarde da benção, né? E eu lembro que ia uma senhorinha, não sei se vocês vão lembrar, né? Eu não gosto de expor as pessoas, mas me chamava a atenção, né? Ela ia no culto de oração com um massinho de arruda na orelha. O senhor lembra, pastor João? Você lembra? Eu achava o máximo, né? Eu acho que assim, por que a gente coloca arruda para tirar? Mal olhado.
Você vê, ela ia no culto carruda. Gente, tem crente que anda com figa. O filho nasce, põe uma fitinha vermelha. Lê horóscopo, joga na loteria. Né? Então, assim... Né? Que nem hoje eu falei aqui sobre o Domingo de Ramos, mas para nós o Domingo de Ramos são todos os dias, né? Que bendito que vem em nome do Senhor, né? Então assim, fica preso, a gente começa a fazer coisas das tradições, né? Não sei mal, não faz, mas bem, então joga o salzinho aí, a espada de São Jorge na porta, não é verdade? Deixa a Bíblia, a Bíblia aberta ali no Salmo 91, dá sorte na casa. Você vê como a gente tem essa tendência? Você imagina, então, era isso que Paulo estava falando assim, tem que mudar de dentro para fora, não é o exterior só, vamos resolver a causa lá dentro. E o sangue de Jesus resolveu lá dentro. A Maria, a Cidinha, que não deixa de ser Maria. Eu vinha vindo para cá, aí eu vi um moço, né? Eu tinha esquecido esse negócio de Domingo de Ramos, eu nem estava lembrando. Aí eu vinha vindo assim, por essa rua ali, um moço com um ramão, assim, sabe? Um bonito, um galhão, assim, um moço andando, assim. Aí eu olhei e falei, nossa, aquele moço andando com um ramo. Falei, uia, Domingo de Ramos, esqueci. Você vê, é bonito, mas isso não tem função nenhuma mais hoje. Você entende? É bonito, mas não adianta. Nossa, a festa do tabernáculo, vamos fazer a festa do tabernáculo aqui? Não tem mais função isso. Você entende? É bonito, mas a gente não tem que fazer o que é bonito, tem que fazer o que é certo. Não é verdade? Você entende? Então, é isso que ele estava trabalhando, o Mauro. E hoje, Deus também está trabalhando, que a gente precisa, né? Eu, quando ganhei meu primeiro carro do meu pai, tinha aquele tercinho amarrado no retrovisor. Né? Então, meu pai falava, não tira daí, que daí protege, né? E aí, eu me converti, foi um baile para eu tirar aquilo ali. Porque estava enraizado na minha cabeça, eu cresci vendo o carro dos meus tios, do meu pai, com aquele negocinho. O dia que eu ganhei um carro, estava o terceiro, e para tirar ele dali. Né? Aí o Espírito Santo tem que falar, ou você escolhe, ou você fica com ele, ou você fica comigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero o Senhor, isso é obra morta. Né? Então a gente precisa, é isso daqui que acontece. Então, agora nós estamos num novo tabernáculo, lá no Celestial, nós temos acesso a uma nova aliança, vivemos um novo pacto, um novo momento, bora se entregar para Ele. Só vou falar essa vez, vou parar que eu falo muito. Gente, pode falar que é muito bom. Hoje, nós somos o tabernáculo. Então, ele foi desconcentrado. Por isso que acabou, foi, né, abolido, não existe mais. Até a arca, nós não sabemos onde que ela está. Onde está. Né? E, então, nós somos o tabernáculo. Não sabeis que vós sois o tabernáculo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Aleluia. Né? Então, onde estiver um cristão, ali está a presença de Jesus Cristo, Aleluia. Que habita nele, como se fosse a presença do tabernáculo. Aleluia. Amém. Próximo, Mike. Agora que nós vamos entrar nessa coisa mais linda, né? O sangue de Jesus. Esse sangue maravilhoso. Então, aqui o autor de Hebreus chega nesse momento, ele fala, olha, lá nessa velha aliança, o sumo sacerdote entrava não com o sangue dele, ele oferecia algo que não era dele, era de um animal. E ele tinha a função de encobrir. Já o nosso sumo sacerdote, ele se apresentou num tabernáculo superior, e o sangue que ele levou não foi de animal, foi o seu próprio sangue, puro, sem pecado, justo, limpo, e derramou de uma vez por toda, e resolveu o nosso problema. Aleluia. Esse é o poder do sangue de Jesus. Que eu acabei de falar lá, nós tínhamos um problema, o sangue de animal, ele encobria, mas era preciso ser o sangue de um homem, mas esse homem não poderia ter pecado, e nós encontramos em Jesus esse sangue, e por conta de Jesus ter se sujeitado, tá bom, eu que vou resolver, eu abro mão de toda a minha glória, vou passar lá por essa vida, não vou pecar, e vou para aquele momento crucial, né? E vou cumprir o propósito. Então, era necessário que fosse um sangue limpo, e justo e puro. E ele veio e derramou sobre a arca, então, de uma vez por toda,
Não precisava mais voltar. O ano que vem precisa fazer de novo? Não precisa, porque agora resolveu. Por que antes precisava ficar fazendo? Porque não resolvia, só encobria. E agora? Agora resolveu de uma vez por todas. Não temos mais problema. O problema que Adão e Eva causou, Jesus resolveu. Aleluia. Esse é o poder do sangue de Jesus. Aleluia. Então, se você não entendia por que foi necessário, por que será que precisou ser o sangue de Jesus? Porque tinha que ser o sangue de um ser humano, a semelhança de Adão. Mas esse sangue não podia ser nem eu nem você, porque não tinha um justo sequer. Porque pela hereditariedade nós herdamos ali a contaminação. Já Jesus foi um sangue vindo lá do céu, limpo, puro, e permaneceu limpo aqui nessa terra, sofrendo as mesmas tentações que nós. E pôde então, assim, fazer a obra definitiva. Próximo, Mike. O verso do 11 ao 14 afirma, porém, que Jesus entrou uma vez por todas no santuário celestial e ofereceu um sacrifício perfeito, que purifica nossas consciências. Aqui eu vou perder só um tempinho para a gente entender isso daí, tá? Próximo, Mike, consciência. Então ele purificou a nossa consciência. Por que o autor usa esse termo? Porque a consciência, a Bíblia fala sobre consciência como a voz de Deus, que nos avisa quando estamos agindo certo ou errado. A consciência é um espaço interior de diálogo entre homem e Deus, ou seja, você passa a fazer a coisa com o seu culto racional, com a sua inteligência. Então ele corrige aquilo que a outra aliança não conseguia corrigir, porque ela não alcançava a nossa consciência. Já através do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus fez essa purificação, e através disso, nós somos, por isso que é um novo nascimento. Quando nós nascemos novamente, o nosso espírito retoma o lugar que é dele, de direção da nossa vida, e ele passa a ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele corrige ali a nossa consciência, onde nós ouvimos o Senhor falando conosco: olha, não faz isso, para, vai, aquieta seu coração. Onde vem o consolo? Onde vem a correção? Então, ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Onde? Nos atos que a gente fazia, isso é obra morta. Não adianta pôr o arruda aqui, não adianta jogar sal grosso, não adianta também ficar vindo no culto. Meu irmão, se a sua consciência não estiver restaurada, você não estiver entendendo o que você está fazendo, vai ser obra morta, porque o Senhor não quer mais esse relacionamento de ritual. Pode ver que os profetas todos no Velho Testamento, eles expressavam a rejeição de Deus a respeito dos rituais. Ele falou assim: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero animal, eu quero o seu coração. Eu não quero que vocês fiquem fazendo isso rotineiramente, eu quero você transformado. Eu quero você aqui inteiro, vem para mim. Eu quero você uma nova criatura. Você entende qual que era o desejo de Deus? Então, isso só é possível. Só que ele não queria forçado, ele não quer robô. Que nem ele quer você aqui espontaneamente. Né? Hoje a Van veio. Por quê? Porque ela veio. Uma decisão pessoal, a consciência dela, ali em comunhão com o Espírito Santo, fez com que ela viesse. Não é assim? Não é gostoso assim? Eu não rendo nada. Se mandar eu fazer uma coisa, eu já não viro. Agora, quando a pessoa... Eu venho por livre e espontânea vontade, é outra coisa. Eu não gosto de fazer nada por ritual. Quando você me vê aqui, eu venho porque eu amo estar aqui, eu venho porque a minha consciência foi restaurada, foi regenerada, e eu posso então viver essa vida que esse foi o que aconteceu na minha vida. Próximo. Quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. Olha que lindo isso. Próximo. Se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com tal confiança. Então, se você fez, olha que legal, aí que vem, ela condenou, o que você faz? Pede perdão. Senhor, eu estou tendo aqui em comunhão com o Espírito Santo, minha consciência está falando que eu errei, né, Jesus? Errei. Tá bom, me perdoa, Jesus. Vou vigiar para não errar mais. Me cobre com o sangue do Cordeiro. Eu tomo posse do poder do sangue de Jesus, que tem poder eterno. Não preciso sacrificar o Cordeiro de novo. O Cordeiro morreu de uma vez por todas e o poder desse sangue tem valor eterno. E aí você, então, pode ter a sua comunhão com Deus restaurada. Amém? Não é lindo isso? É uma obra maravilhosa, né? Próximo. O versículo 14 diz que Cristo é capaz de purificar nossas consciências das obras mortas. Obras mortas aqui provavelmente se referem à incapacidade da lei de limpar as nossas consciências.
né? Eu vou fazer um agrado, né? Dei uma errada lá com Deus, eu vou comprar uns docinhos, vou distribuir para as crianças. Obra morta. Eu pequei para Deus, eu acho que eu vou ajudar lá na favela, com a Márcia, vou dar uma força lá para compensar. Você pode até ir, mas isso não vai resolver o seu problema de consciência. Isso chama-se obra morta. Eu não dou meu dízimo lá na igreja, porque eu não sei o que eles fazem. Então, eu mesmo compro a cesta básica com aquele valor do meu dízimo e eu distribuo. Obra morta. Você entende que a gente acaba fazendo obra morta sem pensar? O dia que eu me converti, aquela moça que foi comigo no retiro que eu conto sempre aqui, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, olha, eu tenho pisado muito na bola com Deus, eu acho que eu vou com você, eu estou precisando agradar a Deus um pouquinho. Foi essa a motivação dela ir no retiro. Aí eu falei, vamos, eu passo na tua casa e pego. Aí na hora que nós chegamos no retiro, a primeira a ser pega foi ela. Ela estava entrando, uma profetisa lá de Piratininga, uma senhora da igreja da Belquis, chega nela e falou, sou eu, teu Deus, que fala com você. E ali a mulher, meu filho, descascou a vida dela inteira, eu só via a Rosângela chorando. E eu falei, o que aconteceu? Ela falou, depois eu te conto. A mulher falou, eu que te trouxe aqui, você achou que foi você. Ela falou tudo que a Rosângela tinha falado. E hoje eu estou aqui fazendo um concerto com você. Até hoje a Rosângela está firme com Jesus. Aleluia, aleluia. Vou próximo, Mike. A consciência purificada é um conceito bíblico que refere-se a uma consciência limpa pelo sangue de Jesus e guiada pelo Espírito Santo. Amém? Não se fala mais nisso? Está resolvido o nosso problema? Pronto, próximo. Pode mais um, que esse daqui eu já falei tudo. Jesus entrou uma vez por todas no santuário celestial para dar início ao seu ministério eterno, em nosso favor. Qual é o ministério eterno de Jesus, você sabe ou não? Qual que é o ministério eterno de Jesus? Ele é o mediador da nova aliança. Ele está lá sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Aleluia. Ali se inaugurou então um novo tempo, Rafa. O nosso Jesus está lá nos tabernáculos celestial, desenvolvendo o seu ministério, o seu trabalho, que é ser o nosso intercessor, o nosso mediador dessa nova e viva aliança através do sangue de Jesus. Amém, meu irmão? Continuando. Agora aqui tem uma confusão também, que eu gosto muito desse versículo, que ele põe em queda assim, o lance da reencarnação, né? Aqui fala assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então isso aqui é uma resposta para quem fica falando de reencarnação. A pessoa nasceu cachorro, porque na outra vida ela matou um homem, daí depois ela volta como um mendigo, porque ele foi ruim para a mãe dele, e fica lá, vai voltando. Meu irmão, ele nem lembra o que ele foi na outra vida, como que ele está pagando? Ele nem está pagando, porque para você pagar, você tem que saber o que você está pagando, não é verdade? Então nem faz sentido, mas esse versículo, ele corta qualquer ideia. Então o homem foi dado o direito de nascer e morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Tudo bem ou não? Então esse versículo aqui, se você não sabia onde está em Hebreus 9:27. Se um dia você precisar usar, alguém vir falar, você pode usar ele. Fala, olha, a Bíblia nos diz que ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma única vez, depois disso, o juízo. Tudo bem ou não? Então Jesus, por que ele resolveu de uma vez por todas? Ele também nasceu uma única vez e morreu uma única vez. Ele não precisa ficar entrando, senão haja, né? Agora ele fez de uma forma definitiva, tá? Então, quando ele morre, então, nós recebemos aquela herança, a herança de morar com Deus nos céus, de desfrutar todos os benefícios com Cristo Jesus, entendeu ou não? Agora aqui eu vou fechar a aula, pode ir para o próximo. Eu vou até fechar essa Bíblia e vou ler nessa Bíblia aqui. Eu amei a maneira que o autor dessa Bíblia aqui escreveu esse finalzinho. Vocês lembram que eu falei lá no outro? Era lá, estou acabando, viu, gente? Nós já vamos comer a macarronada. Quando o povo ficava lá com os animais, traziam para ser sacrificado, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá no Santo dos Santos, e todo mundo ficava esperando ele voltar. Você lembra disso ou não? Quando ele voltava, significava, uau, deu tudo certo. Olha como que
o autor dessa Bíblia aqui terminou isso daqui. Olha que coisa linda. Deixa eu achar aqui. Está aqui, ó. O versículo termina assim, o 28. Eu vou ler o 27 e o 28. Tá, ó. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, pode abrir lá em Hebreus 9, 27 e 28. E eu achei, eu não entendia muito isso daqui, o que ele estava falando. Mas aí eu falei, por que será que ele colocou a volta de Jesus aqui, né? Então vamos lá. Ó. E assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Agora olha aqui, o que ele nos relembra, é isso que eu achei, fiquei intrigado, dona Dada. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que aguardam. Então aqui tem, tem dois mistérios aqui revelados. A primeira vinda de Jesus, ela veio para resolver o problema do pecado. Então, o problema do pecado já foi resolvido, certo ou não? Então, hoje todos nós temos acesso. A segunda vinda de Jesus, ele vem para a salvação ou condenação. Né? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Então, não mais para eximir pecado, ele não vai vir para fazer sacrifício de novo, ele já fez o sacrifício. O problema do pecado já foi resolvido, entendeu ou não? Agora ele vem para buscar uns para a salvação e outros para a condenação. Ele não vem mais para morrer na cruz, ele já morreu, ele já expiou o pecado, o problema do pecado já está resolvido. Mas olha como que o autor termina isso daqui, ó. A primeira vinda de Jesus Cristo, o Messias, deu início à grande era messiânica, na qual toda a história da humanidade tem transcorrido, aguardando o glorioso retorno de Cristo, e o estabelecimento completo do seu reino, na qual viveremos eternamente em sua presença. Agora isso aqui é lindo, presta atenção nisso, ó. Assim como os antigos israelitas aguardavam com expectação e ansiedade a volta do sumo sacerdote, olha que coisa linda, o sumo sacerdote entrava lá e eles ficavam o quê? Esperando a sua volta. O nosso sumo sacerdote entrou então onde? Lá no Santo dos Santos, lá nas regiões celestiais, e nós estamos como que? Esperando a sua volta. Aleluia, aleluia. Assim como os israelitas aguardavam com expectação e ansiedade a volta do sumo sacerdote, enquanto estava no Santo dos Santos intercedendo pelo povo no dia da expiação, da mesma maneira os cristãos devem viver e esperar com fé na expectativa da volta iminente do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Eterno. Aleluia. Amém, meu irmão? Tá bom para finalizar a aula assim ou não? Eu amei esse desfecho. Falei, Senhor, eu nunca tinha pensado nisso. Nós estamos aguardando a volta do nosso sumo sacerdote, que foi lá e fez a expiação dos nossos pecados, e ele voltará para nos dar a salvação. Amém, meu irmão? Fica de pé, que a noite tem mais. Aleluia! Hoje nós temos uma noite especial, né? A Mônica preparou um teatro maravilhoso falando da Páscoa, então venha participar aí, depois tem uma palavra rápida, né, a respeito da Páscoa. Traga pessoas, que é o momento da pessoa aí entrar em contato, né, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. E essa noite também é noite de oferta missionária, né? Então nós sempre estamos dando socorro aí para os nossos missionários. Então, se você puder fazer essa oferta, vai nos ajudar bastante. Pastor José, vem nos dar a bênção. Meus irmãos, até a noite. Hoje eu vou comer, agora eu não vou dar para ninguém, tá? Nem adianta pedir marmitinha. Uma galinhada. Ah, desculpa, minha irmã comprou 3 quilos de galinha. Meu Deus, vai ser uma panela enorme. Aleluia. É. Ainda bem que eu acho que não tem mulher grávida aqui, né? Para estar com esse desejo. Amém. Queridos, e assim como eu costumo falar, nós vamos aprendendo. A palavra, ela vem sempre para nos capacitar,
porque nós estamos aguardando ou esperando essa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia também chama de arrebatamento, né? Tem um arrebatamento, né, que ele vai levar os santos que estão vivendo a esperá-lo, e depois tem o dia, naquele grande dia, que é o dia do juízo. Mas a nossa esperança é nessa primeira vinda dele, no arrebatamento. E a palavra está sempre nos capacitando, né, nos encorajando e nos preparando para que nós possamos então subir nessa primeira vinda do nosso Senhor. Te louvamos, Pai, porque nós estamos caminhando de fé em fé e de glória em glória. Glória porque o Teu Espírito Santo nos ensina. Ele está nos preparando, Ele está nos capacitando, porque, como nós vimos, a sua volta ela é iminente, e nós participaremos desta primeira vinda do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela palavra viva e eficaz que é ministrada em nossos corações. Obrigado, dá-nos um dia abençoado, como nós estamos vivendo até aqui. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com as nossas vidas, com a nossa família e a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus guarde e abençoe a tua vida.